professor Benjamin costuma afirmar sempre isso e cada vez mais, principalmente agora nesse campo, né, que a gente tem desenvolvido da literatura com a medicina, e a gente está muito mais radicalmente nessa dicotomia, né, porque eles dizem que literatura não é ciência, né, e a gente tem que afirmar a pertinência do método literário como um método de conhecimento para eles, que é muito difícil, né. O médico, o Dr. Carlos Eduardo, que trabalha comigo, ele sempre diz que a gente tem um pé em duas canoas. Na verdade, não são duas canoas, é um transatlântico, que é a ciência, né, a biociência, e uma canoa, que é o método literário, que foi sendo relegado, né, para lá, mas a canoa tem muito mais flexibilidade do que o transatlântico. E o transatlântico, quando afunda, é Titanic na certa, né? Vamos ver. Um furinho dá jeito, né, ou quase. Tá? Mas, de qualquer maneira, o professor Benjamin, como eu ia dizendo, afirma sempre que a literatura é uma forma subjetiva de conhecimento do mundo. Tá? E como forma de conhecimento, ela tem que ter, sim, rigor conceitual no seu método e no seu objeto. Né? Por que não? Tá? Nós não somos meros impressionistas. Né? Bom, então é isso que o Salvato Trigo está tentando fazer, estabelecer um novo método comparatista para abarcar o estudo desse novo objeto. Ok, agora sim, a gente volta ao nosso amigo Gerard Genet. Então, Gerard Genet, ele vai propor assim, um teônimo que seria a transtextualidade, para abarcar até algumas outras relações que já tinham, como a intertextualidade, a paratextualidade. Espera aí. Só parando aqui um pouquinho. Ó, vejam bem. Por que será que o Salvato Trigo vai justo para o Genet? O que vocês acham? Que é linguista também, né? Por sinal. Por que vocês acham isso? Para tentar dar uma cara mais científica para esse método, né? Dar mais credibilidade, já que ele é um linguista. Porque vejam, exatamente, e não só, o Genet trabalhou com várias coisas, trabalhou com linguagem cinematográfica. Vocês vejam que ele não vai, Salvato Trigo não vai para isso, né? Ele vai especificamente num tipo de pensamento do Genet que tem a ver com essa questão que o Genet chama de transtextualidade, mas que de um ponto de vista muito senso comum, muito nosso, muito sem até muito rigor científico, a gente poderia chamar de intertextualidade. São relações de intertextualidade, tá? Das quais, né, o Genet vai fazer toda uma tipologia muito detalhada, muito cheia de minúcias, que vocês não precisam guardar, porque eu não vou ficar cobrando em prova para vocês me dizerem se é arquitexto, transtexto, metatexto, não é isso, tá? Mas que é interessante a gente perceber, porque estabelece uma distinção entre vários tipos de relações intertextuais ou transtextuais, como ele prefere, que a gente pode encontrar no trabalho comparatista com os textos. Então, vejam, ele vai buscar fundamento na questão da intertextualidade, porque o intertexto é o comparatismo por excelência, ele está tentando fundamentar um método comparatista. Tá? A segunda coisa é que o Genet, ele por vir da linguística, ele faz um tipo de trabalho nos estudos literários próximo, quase que diretamente ligado ao estruturalismo. O Genet é um estruturalista da década de 70. Tá? Eu sou xingada de estruturalista direto, né? Você só fica prestando atenção na estrutura, essa coisa de forma, não sei o quê. Mas vejam, eu sei muito bem que eu presto muita atenção na estrutura, mas não sou estruturalista porque não considero que é só a estrutura que existe. Porque para o estruturalista, para o estruturalismo radical, nada existe além do texto. Não existe contexto, não existe autor, não existe biografia, não existe tempo histórico, não existe nada. E nesse sentido, eu não posso me considerar uma estruturalista radical. O Genet está dentro desse movimento estruturalista, tá? Da década de 70. Então, o que vai fazer o Salvato Trigo? Ele vai buscar, num estruturalista, um método mais rigoroso de comparatismo, para que seja postulado esse método, para esse novo tipo de estudo literário, que seria esse comparatismo triangular, do qual ele vai falar depois.
tá? Então, por isso ele se fundamenta no Gené. Bom, aí o Gené, então, diz que não deve chamar intertextualidade, a gente chama de isso é bem coisa de estruturalista. Transtextualidade, que por sua vez tem subdivisões, né? São uma espécie de rótulos, dependendo do tipo de relação transtextual que os textos estabelecem entre si. Então, vamos lá. Primeira... O intertextual, que ele vai classificar como sendo uma referência a citações, plagiatos e alusões. Tá, então vamos parar aqui. A gente vai um por um. Ó. O que o Gené chama de intertextualidade não é a intertextualidade que nós entendemos de um ponto de vista genérico. O que ele vai chamar de intertextualidade vão ser as relações transtextuais que se dão do ponto de vista literal, ou seja, citação. Eu tiro de um texto, boto no outro, literalmente. Tá? Então, e até a questão do plágio ele considera uma relação de intertextualidade, ou seja, eu copio daqui, colo ali. Tá? Segunda. Paratextualidade seriam as marcas acessórias dos textos, como os prefácios, epígrafes. Aqui é assim, também é uma relação transtextual, segundo ele. Mas é um pouquinho diferente da primeira, porque não é cortar de um lado e copiar dentro do outro. É aquilo que está mais ao lado, né? Em redor do texto em si. Então, epígrafes, prefácios, pós-fácios, etc. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se você pegar a Canção do Exílio do Gonçalves Dias, tem lá a Canção do Exílio, Minha Terra Tem Palmeiras, etc, etc, mas tem uma epígrafe do Goethe, tá? É um trechinho de um poema do Goethe. Pois é, para o Gené isso seria uma relação paratextual do texto do Goethe com o texto do Gonçalves Dias, tá? É uma epígrafe, não está dentro do texto, mas é uma citação literal. Tá? E estabelece uma relação imediata entre os dois textos, tá? Que pode ser desenvolvida depois do ponto de vista do comparatismo, obviamente que sim. É isso que importa para a gente perceber os tipos de relação que podem existir para a gente perceber onde é que a gente consegue trabalhar. Tá? Metatextualidade. Seriam os comentários, né? Algumas relações que juntam um texto a outro, mas que não seria uma citação necessariamente. Isso. Por exemplo, essa questão... Então, os textos se citam explicitamente, os autores, mas não estão copiando trechos e colando. Tá? É algo mais próximo do comentário. Então, metatextualidade, se eu quiser dar um exemplo para vocês, é mais ou menos o que faz o Machado de Assis no Brás Cubas, né? Que ele, por exemplo, ele pega o Shakespeare, alguns personagens do Shakespeare e menciona o Shakespeare, mas não copia trechos do Shakespeare. Ele comenta, ele reescreve, ele reelabora, ele incorpora no texto dele. É um outro plano, né, de transtextualidade. Está citando diretamente, mas não copiando trechos e também não é nada que esteja em torno. Tá? Está dentro do texto. E a intertextualidade seria a questão de você relacionar um texto B, que seria um hipertexto, e um texto A anterior, que ele não dá o nome de hipotexto. Então, aqui, vejam, a gente está em graus, né? Aqui não existe a citação direta, mas pela alusão um pouco mais genérica, você consegue ver traços de um texto em outro. Nessa hipertextualidade estaria, por exemplo, aquilo que eu falei para vocês, né, da minha visão de que o Riobaldo do Grande Sertão pode ser o Dasein do Heidegger. Em momento nenhum, o texto do Grande Sertão cita Heidegger, nem faz citação literal, não tem trecho do Heidegger dentro do Grande Sertão, nem tem metatextualidade, não tem comentário. Mas eu consigo ver a relação por uma questão de conhecer os dois textos e perceber relações comuns nos dois. Então está um pouco mais abstrata a relação aqui, um pouco menos concreta. Tá? Um outro tipo, por exemplo, que também vem do Grande Sertão.
tem um romance do Luandino Vieira, escritor angolano, que chama João Vêncio, Os Seus Amores. É um romance de 67, acho. Ok. Olhando assim, nada. Se você começa a ler o romance e vê que a história é um mulato que conta a sua história para um doutor, que a relação de interlocução é igualzinha do Grande Sertão Veredas, que tem uma relação de linguagem, que o Luandino se inspira no Guimarães confessadamente, etc. Você olha João Vence os Seus Amores e lê Grande Sertão, Veredas. Tá? Não está explicitamente citado, mas existe uma alusão, vamos dizer assim. E o último... Seria mais silenciosa, seria a questão classificatória dos textos. Isso. É até aquela palavra horrorosa, né? Tão taxonômica. Tá? Ou seja, tem a ver com as relações de gênero. É você conseguir estabelecer relações transtextuais ou intertextuais, como vocês quiserem, por questões de gênero. Por exemplo, como é que o Dante Alighieri, a Divina Comédia, a comédia se relaciona com a Eneida do Virgílio ou com a épica clássica, tá? Você está em relações de classificação. E é óbvio que isso traz resultados também para a gente, porque pode ser que seja interessante olhar por esse prisma. Tinha uma aluna no primeiro horário que dizia, tem uma peça do José de Alencar, que se chama Mãe, que para mim é uma tragédia grega, né? Tem traços da tragédia grega. Então, percebem? Claro que ao ver o quanto a peça mantém ou modifica traços do gênero, você também está fazendo um trabalho comparatista, do ponto de vista das classificações. Fala. Você acha que essa classificação tem que ilumina o texto na hora da classificação? Não você colocar o rótulo, mas você conseguir enxergar tipos diferentes de relação, né? Porque de repente, quando você vai, vamos dizer assim, eu sou leiga, nunca fiz comparatismo. Eu vou fazer uma análise comparatista. Em geral, o que a gente percebe, quem tem menos, vamos dizer assim, prática no comparatismo, quando você vai comparar um texto com outro, ou você compara aqui ou você compara aqui. Ou você compara porque o texto faz alusão direta ao texto anterior, ou você compara porque você vê alguma semelhança desse texto com um outro texto que você já leu. Mas a gente, em geral, desconsidera os outros. Ou não percebe, ou não acha importante, ou não acha que seja possível atribuir sentido a partir deles. Eu acho que simplesmente rotular não ilumina nada. Mas saber que podem existir vários tipos de relação intertextual, acho que ajuda. Né? Eu acho que ajuda sim. Tá? Porque a gente começa a ficar menos rígido no que a gente busca em termos de comparatismo. Né? Eu acho que nesse sentido sim. Por isso que eu falei, não vou ficar cobrando, não vou botar o texto lá para vocês e falar assim, agora vocês me digam, por favor, que tipo de relação transtextual está aqui. Isso não me interessa. Interessa que vocês consigam enxergar tipos de relação diferentes. É isso que importa. Tá? Mas vejam que, de certa maneira, o que o Salvato Trigo está tentando fazer é fundamental o tal do rigor conceitual, que é aquilo que ele propõe desde o começo. Tá? Ok. Vamos em frente. Bom, aí ele vai partir para o comparatismo triangular, Uhum. a questão do português, Portugal, Brasil e África. Ele deixa claro que a gente não vai se ficar restrito a esse... Vou tentar não colocar ninguém na ponta, mas é difícil, né? Triângulo é difícil. Se fosse uma reta, era melhor. Deixa eu ver como é que eu posso fazer. Vou fazer assim. Que aí eu posso pôr dois, vamos dizer. Vou pôr África aqui, Brasil, Portugal. Ok, pronto. E ele vai falar que a gente não vai ficar circunscrito, porém que vai ajudar a iluminar essas comparações, certo? Uhum. Vocês perceberam, quem leu o texto, percebeu o quanto ele cita diretamente os mesmos autores de que fala o Elec? E as mesmas questões que o Elec trata naquele texto. Aí, ó, já estamos aqui, né? Olha só. Tem uma relação hipertextual entre o texto do Salvato Trigo e o texto do René Elec, tá? Isso aí também não é
privilégio da literatura, né? Os teóricos também se citam e as coisas também andam do mesmo jeito. Ok. Ele parte de um princípio de que nada se cria, tudo se transforma, né? De certa forma, que escrever é dialogar com a literatura anterior e a contemporânea, falando um pouco desse âmbito das literaturas nacionais, né? Do diálogo de textos dentro. E aí ele vem para uma questão de o que seria uma literatura nacional, se é falada na mesma língua, o que ele deveria considerar como essa literatura hoje. E o que ele fala? Ele fala propõe o quê? Que você tem que considerar. Ele põe essa questão, língua, raça, pátria, tudo isso que vai constituir a pátria, essa questão dele. Mas ele problematiza isso, né, de certa forma, mas ele fala que tudo isso tem uma função sim, mas que ele também tem que se ater às questões estéticas do texto. Né? Então, basicamente o que ele vai tentar é substituir aquilo que o Elec também critica, né? De um diálogo interlinguístico, que era o que era a literatura comparada até então, entre línguas, por um diálogo intercultural. E nessa passagem, entre a proeminência do conceito de língua para a proeminência do conceito de cultura, é que a gente percebe uma mudança, uma evolução, poderia dizer. Não é? De certa forma, olha, a gente está em 1980, né? De certa forma, essa passagem, ela, eu não diria que joga uma pá de cal, mas que isso continua, aquilo que eu falei para vocês, né? As linhas, algumas são predominantes, outras declinantes, mas elas perduram por algum tempo, né? Então, de certa forma, isso aqui reverte, né, vai além de uma proposta que vem lá do Hegel no século XIX, na poética do Hegel, muito essencialista ainda do Hegel, que dizia que uma nação é um só povo, numa só língua, num só território. Tá? Então, o Hegel, nesse sentido, dizia assim: a essência de um povo é tal que, quando ela vem à tona, ele vai ocupar um território comum, porque as pessoas próximas se procuram, vamos dizer assim, pela sua essência. Falar uma mesma língua, porque essa língua expressa uma mesma essência coletiva, né? E, portanto, eles ocupam, eles se constituem, né, com um mesmo povo, que tem que ter um governo assim, assado. Essa é a postulação do Hegel. Se eu for olhar assim, a essência de todo mundo que se expressa na mesma língua, portanto, brasileiros, portugueses, angolanos, moçambicanos, ela seria a mesma, né? E o que o Salvato Trigo está dizendo é que não, que são culturas diferentes que se expressam na mesma língua, até porque eu diria agora, além dele, que não é exatamente a mesma língua, né? O português que se fala no Brasil, a base é o português, mas é diferente do que se fala em Portugal, é diferente do que se fala em Angola, etc., porque cada uma dessas línguas faladas nesses diversos lugares recebe o impacto das culturas em que se desenvolvem. A língua não é um objeto estanque, né? A língua é um objeto em processo, a todo tempo, né? Então, essa postura é uma postura muito mais culturalista do que nacionalista, eu poderia dizer, né? Então, ela é uma postura um pouco mais... É uma postura revista, né? Uma postura mais próxima do que a gente acredita que deva ser feito e muito mais respeitosa em relação à questão cultural que envolve esses povos que também foram colonizados, né? Aí ele também vai exemplificar, por exemplo, qual o trajeto que essa literatura acabou fazendo, que inicialmente no passado era Portugal, Brasil e África, porque eles consideravam que a África seria um porto do Brasil. Ela até cita que... Então, e acontecia da seguinte forma: então, vinha a literatura portuguesa, por aqui ela não passava por um processo de transformação, quando ia para a África, ela já estava um pouco mais
tropicalizada e era mais fácil de assimilar, Uhum. né? E aí ele comenta essa inversão de que hoje ela vai Brasil, África, né? E Portugal. Não só a literatura, né? Hoje em dia, culturalmente, economicamente, eu diria até politicamente, a origem do fluxo é muito mais Brasil do que Portugal, sem dúvida nenhuma. Né? A preeminência do Brasil, até do ponto de vista econômico, nos países africanos de língua portuguesa, é evidente. Não é à toa que a Dilma vive lá. Né? A presidente vive lá porque realmente essas relações são relações muito importantes. Né? E aí ele cita 2 momentos dessa influência, que seria no século XIX, com Gonçalves Dias, então foi um tipo de influência, de como nós influenciamos a África. Ó a influência! Não. E depois também, uma outra fase modernista. Vai, eu vou modificar a sua fala. Do impacto dos modelos brasileiros na África de língua portuguesa. Uhum. E o segundo momento seria com os modernistas também. Aí Sim. Brasiliano. Então, essa comparação que ele faz. Isso. E depois, no capítulo seguinte desse mesmo livro, que é um capítulo que a gente lê no Estudos Comparados 2, não no 1, ele vai estabelecer justamente essas relações entre literatura brasileira e literatura africana. Ele desenvolve essa forma de diálogo que ele fala que a gente tem que estudar, na verdade, são as migrações e as transformações que essa literatura sofre quando chega lá. E não essa questão da primazia. Trânsito de temas e formas.